E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo legal, tudo bacana? Como é que está a vida? Tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus em Roraima, em São João do Meriti, em Duque de Caxias, sei lá, em Brasília, se estiver em Paris, onde você estiver, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí, né, dando audiência para esse vídeo. Muito obrigado mesmo, valeu, beleza? Agradecendo também a Deus, né, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Só tenho a agradecer humildemente a Deus pela saúde e pelo pinguinho de inteligência que Deus me deu para poder repassar alguma coisa que eu recebi, né, de Deus de graça. Graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez, ó, Paulo Dharma 1970, o canal. Aperta o dedinho aí, se inscreve, rapaz. Se inscreve aí, você que não me conhece. Aperta esse dedinho aí, se inscreve. Tá aqui embaixo, aqui tá aqui o meu arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram. Você pode me seguir lá também se você quiser. Eu sigo de volta. Beleza? Você me segue no Instagram que eu sigo de volta você, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91. Muito obrigado. Aqueles que ajudam, valeu? Obrigadão mesmo. Nós já voltamos já com o material, ó, da orelha, beleza? Valeu? Estaremos aqui já. Só passar aqui a aberturazinha aqui do negócio do canal, a gente já volta. Não sai daí, hein? Beleza? Valeu, até já. Tchau. E aí, tranquilo? E aí, você gosta de teatro? Você é chegado a assistir uma peça de teatro? É assim, no meu modus operandi, já assisti dezenas e dezenas de peças de teatro. Quem me conhece sabe que o meu teatrólogo favorito é Shakespeare. Gosto de Shakespeare, estudei Shakespeare, li Shakespeare para dar com pau. Todas as peças, filmes, etc. Já fiz aqui a Mandrágora do Maquiavel. Já fiz aqui várias resenhas de textos, de peças de teatro famosas ou nem tanto, né? Fiz uns dias aí. Eu fiz aqui, não fiz uma encenação, obviamente. Eu fiz uma resenha de uma peça de uma escritora africana, espanhola africana. Eu gosto de peças de teatro. Peça de teatro é algo assim, um meio fácil de você, diferente, por exemplo, de certos textos que a gente pega 2.000 páginas, 3.000 páginas. Uma peça de teatro você assiste em uma hora a encenação, ou lê num dia uma peça de teatro, sempre e aqui na mão aqui eu topei com esse Arlequim, servidor de dois amos ou servidor de dois patrões, do Carlo Goldoni, teatrólogo, talvez o maior homem do teatro italiano moderno, né, de 1700 para cá, do século XVIII, talvez o maior teatrólogo, porque sabe que Roma, Itália, tem uma história aí para trás enorme. Então, dizer que ele é o maior de todos é um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso. Mas, modernamente falando, do teatro rococó para cá, o Carlo Goldoni é provavelmente o maior, o mais conhecido, o que tem peças encenadas aí o tempo todo. Se você virar na área, né, do teatro, onde o pessoal costuma fazer bastante encenação, encenar peças, etc. O Goldoni tá aí. E inclusive no Brasil, se não estou enganado, ele é nome de teatro também, Teatro Carlo Goldoni. Quer dizer, o sujeito, ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1707. O homem nasceu no dia do carnaval em Veneza. Por coincidência, o Carlo Goldoni nasceu no dia do carnaval, no dia de uma celebração do carnaval veneziano lá na Itália, entendeu? O sujeito já nasceu no carnaval. E o pai dele, a família tinha uma tradição já de festeiros do carnaval veneziano, aquela coisa toda. E o pai sabia que ele gostava da ideia de carnaval, sabia que ele gostava da influência do carnaval de Veneza, aquela coisa toda. Ele já cresceu vendo aquilo. Ele não deu para outra coisa. Ele tentou ser advogado, tentou fazer outras coisas, mas o negócio dele era o teatro. Ele é apaixonado pelo teatro. Aí vai trazer essa ideia, vai trazer essa coisa do carnaval lá, italiano, para dentro das peças de teatro, e vai criar o personagem, né, o Arlequim, que você
Você que tá aí, que é um desavisado, sabe que século XXI, carnaval já não é lá essas coisas, né, do que foi no passado, aquelas festas de 4 dias que a Igreja Católica permitia que o homem cometesse seus excessos, os excessos da carne, e o carnaval veneziano com aquelas máscaras, né, aquelas máscaras, o arlequim, aquelas brincadeiras que se tinha no carnaval. Então o Carlo Goldoni vai trazer isso para o teatro. Em 1745 ele vai montar essa peça, que ele vai escrever e vai montar essa peça, Arlequim, Servidor de 2 anos. O que era a proposta dele de mudar a Escola della Arte, né? Que era o teatro antigo italiano? Como você sabe, você que está aí que me acompanha sabe, o teatro, até o Carlo Goldoni, o teatro ele era sempre rimado. O teatro ele era feito de rimas. Se você pegar o Racine francês, se você pegar aqui um verso aqui, ó, que resultado esperas dessa fala insolente? Estremerás de horror se eu romper o silêncio. Ora que poderás me dizer, deuses do mundo, comparável horror de te ver morrer à minha frente. As propostas do teatro antes do Carlo Goldoni. Não vou dizer Shakespeare, né? O Shakespeare tem algumas peças rimadas, mas ele vai romper com o teatro italiano rimado, o teatro feito de rimas, e ele vai dizer que não, as pessoas não falam dessa forma. As pessoas do dia a dia, as pessoas das ruas, elas não falam rimado. Elas não têm cantando espalhei por toda parte, se tanto me ensinares e engenhar. As pessoas não falam isso. As pessoas não falam assim. As pessoas da rua, do dia a dia, do grotão, da peixaria, sabe? Eles não falam rimado. Eu vou trazer uma nova proposta de teatro. Vou trazer as máscaras, né? Vou colocar as máscaras do Pierrot, vou embelezar tudo aquilo que havia do Carnaval de Veneza, vou trazer para o teatro. Olha que bacana. Eu vou trazer para o teatro, e daí essas figuras do dia a dia italiano, essas figuras que a gente encontra pelas ruas, elas vão falar a peça vai falar a linguagem das ruas. Ela vai falar a linguagem do popular, do povão. Chega de virar, né, aquelas coisas assim, meu Deus, oh não, as peças para os burgueses, né? Não, vai ser gente como a gente, gente de rua. Aí ele vai trazer, vai ser um escritor de peças na Itália, ele vai rodar, ele vai inclusive parar na França, entendeu? Vai parar na França, vai ser essas peças encenadas na França, vai também causar um certo furor lá, por conta do estilo. E como eu falei, ele em 1745 publicou, ele encenou e publicou essa peça aqui, né? Arlequim, Servidor de 2 anos. Essa peça. O que é isso aqui? Um indivíduo chamado Arlequim, ele tá zanzando ali por Veneza. Aí chega uma pessoa, um indivíduo para ele, e ele assim, você quer trabalhar para mim? Você quer trabalhar para mim? Aqui, Arlequim, Servidor de 2 anos. Você quer trabalhar para mim? Você quer fazer um serviço para mim? Eu tô precisando de um serviçal. Ele falou, beleza, vou lá. O que é que você quer? A gente tem um problema para resolver aqui. Essa pessoa era a Beatriz. Beatriz, olha o nome, Beatriz. Só que ela estava vestida de homem. Ela estava passando como Federico Rasponi. E obviamente nem o Arlequim sabia disso, porque ela tinha vindo de Turim para Veneza para resolver um caso de um casamento de um indivíduo, que era esse tal de Federico Rasponi, que tinha sido morto. Esse Federico Rasponi, ele tinha sido morto, e ele tinha marcado casamento. Ele tinha marcado casamento com a mulher, com a mocinha da cidade lá, com a filha do Pantaleão. Ele tinha marcado, só que o seguinte, ele morreu, ele entrou numa confusão, e morreu, e as pessoas estão achando que ele morreu, obviamente. Só que essa Beatriz, ela chega na cidade vestida como homem, se dizendo Federico Rasponi, e com cartas de apresentação. Então ela chega para a família, essa Beatriz, ela já está de casamento marcado com outro. Ela está de casamento marcado com o tal de Silvio, que é filho do doutor Lombardi, da cidade, um médico.
Eles estão de casamento marcado. Quando a Beatriz chega com o Arlequim, quando ela chega com o Arlequim, ó, esse casamento não vai ser possível porque você tinha que marcar o casamento comigo. Aí a menina fala assim, não, mas como? Você não é o Frederico Rasponi? Sou sim, eu sou o Frederico Rasponi. Aí todo mundo fica assim, mas como? Acabei de receber a notícia que ele morreu. Morreu não, isso aí é mentira, isso é lorota, inventaram essa história aí, dizendo que ele morreu, mas ele morreu coisíssima nenhuma. E a Beatriz, ela tem um hoteleiro chamado Brighella. Esse Brighella, esse hoteleiro, que a conhece, sabe de qual é dela. Ele simplesmente diz, não, realmente ele é o Frederico Rasponi, ele não morreu. Ele mente dizendo que o sujeito não tinha morrido. Aí sim, aí vira o caos, né? Porque como essa Beatriz estava com o casamento já marcado já, e ela gosta pra caramba desse Silvio, desse tal de Silvio, então vira o caos. O Silvio meio que enlouquece, assim. Como é que pode vocês marcarem um casamento, vocês estão, o pai, né, o Pantaleão marca um casamento e o casamento não vai acontecendo porque aquela pessoa que tinha andado como morta voltou viva. Olha que beleza. Aí todo mundo, primeiro que ninguém para pra pensar que ali pode estar uma mulher ali embaixo, daquela roupa toda de homem, né? Assim, nós temos que pensar como é que seriam as roupas de homem do século XVIII. Não é terno e gravata igual nós temos hoje, é aquela roupa bem, né? Bem escalafobética do homem do século XVIII. Imagina na Veneza do século XVIII, carnavalesca. E o Arlequim tá lá. O Arlequim, ele só quer comer. Ele quer receber uma grana e ele tá desesperado para comer. Ele fala de comida o tempo todo. Eu vou pegar aqui uma passagem aqui, logo no comecinho da peça, cena 5 do ato 1, que a peça é dividida em 3 partes, 3 atos. Beatriz e Brighella. Como eu tinha falado, o Brighella foi o hoteleiro que deu o aval para Beatriz dizer que realmente era o sujeito lá aqui, ó. Quando eles se encontram na casa do pai da Beatriz, o Brighella, a Beatriz pede a ele, não revela, ela acha o seguinte, ele vai revelar a verdade, né? Ele vai revelar a verdade, mas aí ele fica quieto e passa pano, diz, não, realmente, ele é o Frederico, beleza. Aí a conversa aqui, Brighella, senhora Beatriz, posso eu saber? Aí ela, né? Pelo amor de Deus, cale-se, não me delate. Realmente o meu irmão faleceu, foi morto por Florindo Aretuzzi, ou por algum companheiro dele. Ela tá tomando o lugar do irmão que ia casar com a Beatriz. Sem dúvida, o senhor deve estar lembrado de que Florindo estava apaixonado por mim, e o meu irmão se opunha a esse amor. Não sei como surgiu a briga entre eles, mas Frederico foi morto, e Florindo, por receio de ir preso, teve de fugir, sem tempo de se despedir de mim. Deus sabe quanto sofri e chorei pela morte do meu querido irmão, mas agora não há mais remédio. Não adianta chorar, e por outro lado, sinto bastante também que Florindo tenha desaparecido. Como soube que ele veio para Veneza, quando soube que ele veio para Veneza, vim à sua procura. Cheguei aqui com roupas e documentos do meu irmão, na esperança de encontrar Florindo. Por causa das cartas e do seu testemunho, Brighella, o senhor Pantaleão está convencido de que eu sou Frederico. Assim tratarei dos negócios do meu irmão, poderei receber um importante saldo das contas e, quem sabe, até dar uma ajuda a Florindo, se for preciso. Ai, amor, veja que nos leva o amor, Brighella. Colabore, por favor, Brighella, e será muito bem recompensado. Aí o Brighella, está bem, mas não gostaria que por minha causa Pantaleão lhe entregasse o dinheiro de boa fé e depois descobrisse que foi enganado. Aí a Beatriz, enganado por quê? Meu irmão morreu e eu sou a herdeira dele. Isso é verdade, mas então por que não revela o seu verdadeiro ser? Não posso. Como mulher não conseguiria nada. Pantaleão logo se armaria em meu tutor e todos achariam muito justo, pois ninguém julga conveniente para uma mulher sozinha tratar pessoalmente da sua vida e dos seus interesses. Eu, ao contrário, quero a minha liberdade. Sei que durará pouco, mas não faz mal. Alguma coisa há de acontecer, no entanto. O fato é que a senhora sempre foi bastante decidida e independente. Pode contar com a minha discrição, deixe comigo. E agora vamos para o seu hotel. Onde é que a senhora deixou o seu criado? Está na rua, me espera. Onde foi que encontrou aquele burrego que sequer fala direito? Eu o encontrei para me acompanhar nessa viagem. Parece bobo às vezes, mas não é. E é fiel como poucos. Ah, fiel, que bela coisa a fidelidade.
está bem, conte comigo, mas o que o amor leva a fazer? Isso é nada, o amor pode levar a coisas piores. Aí ela sai. Aí eu briguei ela, começamos bem. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele sai. Aí a gente entra na cena 6, o solilóquio do Arlequim. O Arlequim falando pra ele, ó. O Arlequim falando pra ele. Estou cansado de esperar. Ele tá numa rua onde fica o hotel do Briguela. Estou cansado de esperar. Não aguento mais. Com esse patrão a gente come pouco e nunca tem hora pra comer. Já há meia hora que o badalo do sino da cidade tocou meio-dia e a sina do meu bandalho de estômago está esperando há mais de 2 horas. Se ao menos soubesse onde vamos pousar. Todo mundo, quando chega a uma cidade, antes de mais nada, procura um hotel ou um restaurante. Ele não. Ele deixa o baú no correio e vai fazer visitas e nem sequer se lembra do coitado do seu criado. E depois existem os que dizem que se deve servir bem aos amos, aos patrões. É necessário, ao contrário, que eles aprendam a ter um pouco mais de consideração pelo estômago dos criados. Mas, se não me engano, este é um hotel. É sim. Vou ver se encontro alguma coisa para mastigar. Mas, se o meu amo chegar, que se dane, ora, há de ter um pouco de compreensão. Ai, agora me lembrei. Estou sem um tostão. Pobre Arlequim. Preciso largar essa maldita profissão. Antes, ser ou fazer. Fazer o quê? Graças a Deus, não sei fazer nada. Sem fazer nada. Aí, por incrível que pareça, ele encontra o irmão da Beatriz, o Florindo, que tinha matado o sujeito. Ele tá chegando exatamente no hotel. Ele tá chegando no hotel. Aí ele tem um carregador que tá carregando lá a mala do Florindo. Tem o carregador. Aí o carregador reclamando da vida. Tá muito pesado, não recebo dinheiro pra isso, não sei o que. Aí o Florindo vira pro o Arlequim lá. Aí o Arlequim vira assim, não, eu posso ajudar. Aí o Florindo, você quer ajudar a carregar essa mala aqui, essa bolsa? Aí o baú. Aí ele, ajude sim, não sei o que tal. Se você quiser eu trabalho pra você. Se você quiser eu faço o serviço pra você. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Ele disse que não sabia fazer nada. Aí o Florindo, não, então eu vou te contratar. Entendeu? Vou te contratar pra você trabalhar pra mim, fazer uns negócios pra mim. Aí ele vai trabalhar, o Arlequim vai trabalhar pra Beatriz e vai trabalhar pro Florindo. O Florindo que é apaixonado pela Beatriz. Ele vai trabalhar pros dois. Só que ele não vai querer revelar de forma alguma. E a peça vai girar em torno dessas confusões que vão acontecer pro Arlequim tentar tentar resolver o problema de um e de outro sem que um saiba de um e de outro. Ela vai girar em torno disso, das confusões que vão acontecer tanto com o Arlequim trabalhando, fazendo alguns serviços pro Florindo, quanto para Beatriz. A peça vai girar em torno disso, dos mal entendidos, né, das situações mal explicadas, que um vai estar um sem saber do outro. Muito que a gente via nas peças do Shakespeare. As peças do Shakespeare, primeiro, as peças do Shakespeare tem várias comédias onde a mulher se veste de homem. Tem um monte, muito barulho por nada. Tem um monte, Como Gostais. Tem aquela, Como Gostais, Do You Like It, As You Like It. Tem várias peças do Shakespeare que tem esse tipo de confusão. E nas comédias latinas, né, antigas, né, de Plauto, Terêncio, tem também, onde o Carlo Goldoni vai beber da fonte, das confusões. Essa história da mulher se vestir de homem para resolver alguma coisa, tem assim, as peças da antiguidade, as peças até Shakespeare são recheadas disso. E o Goldoni vai saber trabalhar com isso. Se eu não estou enganado, em Molière também, que o Goldoni era fã roxo do Molière, também tem essas ideias de você pegar a mulher quer resolver algum problema, então ela vai lá e se veste de homem para se desvencilhar de alguma situação absurdamente desagradável. A gente não pode deixar de se esquecer do Mercador de Veneza, né? A Pórcia com o Shylock. A Pórcia ela vai defender o Antônio. Então ela se veste de mulher, ela vai se transformar numa advogada e na peça ela vai de contra o Shylock, né? Então essas peças clássicas todas, elas giram em torno exatamente dessa ideia da mulher se vestir de homem
da mulher se vestir de homem e conseguir resolver algum problema. Então aí que tá, o Florindo ele vai ter o Arlequim trabalhando para ele e vai ter um monte de confusão que ele vai arrumar para poder passar por cima desses problemas o problema é que ele mesmo arrumou, né? E aí vai ter o problema da Beatriz, que o pessoal vai acabar descobrindo que ela é um homem, que ela tá lá só pra realmente pegar o dinheiro do irmão. Então isso me lembra também Shakespeare pra caramba. É uma coisa bem shakespeariana. Por isso que eu gostei da peça. Eu gostei da peça porque ela é muito shakespeariana, não é pouco. Mas assim, dentro da história do Carlo Goldoni, eu não vi em nenhum canto falando que ele fosse fã roxo de Shakespeare. Mas a peça é shakespeariana pra caramba. E muito do Volpone também, do Ben Jonson. Muita coisa do Volpone, do Ben Jonson, que era contemporâneo do Shakespeare também, que bebeu também da fonte do Shakespeare, né? Então é um universo feroz de comédia, né? Comédia. Não a comédia della arte, mas uma comédia moderna. Então o Arlequim ele vai acabar se fiando em um monte de confusões, como eu falei. Vendo aqui, ó. Falando, quem é ele? Arlequim, ele é um criado, ele se chama Pascoal, ele vai culpar outro sujeito pelos problemas dele, das confusões, ele vai botar a culpa em outro. Aí as pessoas só vão saber disso no finalzinho da peça, vai acontecer um monte. Aí vão descobrir que a Beatriz é um homem, que ela não tá de casamento marcado com a menina, entendeu? A Beatriz, então ela vai, aí há um congraçamento, né, final, vai ter um congraçamento final, as coisas vão ser resolvidas, elas vão ter situações resolvidas. Eu, antes de fechar aqui, né, antes de concluir aqui a resenha da peça, eu quero ler o que o Otto Maria Carpo escreveu sobre Carlo Goldoni, tá? Você que não conhece, você que nunca ouviu falar, mas você que já ouviu falar em Arlequim, provavelmente, se você virar até o nome Arlequina tem no Batman, né? Para quem é nerd, já ouviu falar da companheira do Coringa, que é a Arlequina, que é tirada daqui. Por quê? Por conta da ideia da comédia, da ideia do Coringa, aquele palhaço louco, que é tirado também dessa. Vamos imaginar que os autores do Batman, os criadores do Batman, eles tenham pensado exatamente no Arlequim e nas figuras do carnaval veneziano, tá? Só pra gente não perder. Então eu vou ler aqui o que o Otto Maria Carpo, aqui no volume 4 do História da Literatura Ocidental, ó, esse volumão aqui, ele vai falar sobre o Carlo Goldoni. Olha só. Sátira literária é o ponto de partida da atividade do maior comediógrafo do século XVIII, Carlo Goldoni. O advogado veneziano tinha, como a sua época inteira, a mania do teatro. O palco parecia sucessor do púlpito, quase o fundamento indispensável de uma civilização nacional. Goldoni, grande patriota, começou com tragédias que dariam hoje mais para rir do que as suas farsas. Atribuiu o insucesso à comédia della arte e às alerquinadas que dominaram o teatro veneziano e pretendeu substituir por comédias sérias, de caracteres à maneira de Molière. O grande sucesso dessa sua tentativa foi devido, porém, aos elementos não molieranos que introduziu e que tinham o efeito de descobertas. Assuntos ingleses, Pamela, farsas à maneira de Regnard e o Giocatore, enredos espanhóis e o Budiardo, e em parte a adaptação perfeita de todos esses elementos alheios ao ambiente veneziano. Ele vai trazer, por isso que eu falei de Shakespeare, ele vai trazer um monte de elementos das peças inglesas, ele vai trazer para o tipo de peça que ele queria. Por isso que eu falei que o Arlequim, ela é uma peça para mim shakespeariana, não tem para onde correr. Goldoni tinha um senso bem italiano da realidade, inclusive das coisas humildes. Suas comédias são construídas à maneira francesa. Não há quase decoração cênica e, contudo, a atmosfera é inconfundível, a das pequenas praças arborizadas entre os palácios mudos da aristocracia decadente e as bodegas populares. E sente-se no ar o cheiro salgado das lagunas.
E o Campiello é uma comédia assim. O Ventaglio é um quadro dos mais encantadores do rococó veneziano, meio tradicional, meio afrancesado. E na Bottega del Café, movem-se personagens como os dos quadros de Long. Não é conveniente, porém, tecer elogios assim para incitar a ler Goldoni. O efeito da leitura seria contraproducente. Ele não recomenda a leitura desse material que eu tenho aqui em mão, não. Eu li, gostei, mas o Otto Maria Carpo não recomenda. É preciso ver essas comédias representadas no palco por atores italianos. Aí tá pedindo muito, né? Tá pedindo muito. Então, uma farsa alegre como Il Servitore de Due Padroni, que é essa aqui, a Arlequim servidor de dois amos ou de dois patrões, é irresistível. A construção dramática é de simplicidade desconcertante, os enredos e desfechos quase infantis. Os caracteres são tipos sem vida individual. Em cada página importuna o leitor discursos de moralismo trivialíssimo. Goldoni é o campeão das virtudes burguesas contra os vícios da aristocracia, sobretudo como na Bottega del Café, contra o vício nacional de Veneza, o jogo que arruína as famílias. Também combate os veraneios dispendiosos nas estações de águas, aí ele vai citar aqui a peça, com evidente simpatia pelos arruinados que lembra o Jardim das Cerejas, do Chekhov. Com seu século, Goldoni é utilitarista. A intriga amorosa, indispensável na comédia depois de Maurivó, sempre leva a vantajosos contratos de núpcias. Também há outro motivo do grande sucesso contemporâneo. Goldoni não tinha realmente abolido, pelo menos totalmente, a comédia dell'arte. Antes renovou-a, atualizando-a e localizando-a em Veneza. Da comédia dell'arte tem o diálogo vivíssimo, rápido e espirituoso, que constitui a própria ação. Da mesma fonte provém os seus caracteres típicos, que são as velhas máscaras disfarçadas de venezianos modernos. E essa mistura de realismo fiel e teatralidade quase rustengue, o velho senhor Teodoro Brontolon e sobretudo a graciosa Mirandolina, a heroína de Loccadiera, o papel mais querido das atrizes italianas. Goldoni não é tão simples ou simplista como parece. O seu gênio é multiforme como a própria vida. É sobretudo o amigo do povo veneziano, assim o representa hoje o seu monumento no meio de um mercado da cidade. Mas não é um plebeu, é o galantuomo, de roupas elegantes, à maneira do rococó, e o seu ódio contra a aristocracia orgulhosa não excluiu a comunidade do estilo de viver. Justamente nisso reside o encanto de coisa antiquada das suas comédias como objeto de arte na loja do antiquário. Além disso, Goldoni é sentimental, pretendeu abolir a farsa popular e a tragédia aristocrática, porque as alegrias e tristezas no palco só comovem quando são de gente igual a nós outros. Eis a dupla raiz do seu sentimentalismo de burguês e do seu realismo de observador quase sociológico. Mas o modelo de Molière, e o seu próprio gênio teatral abriram-lhe as fronteiras do regionalismo. Dom Marzio, o aristocrata decaído e maledicente do Bottega del Café, é uma das maiores criações do teatro cômico. Emiere caratteri sono umani verissimi forse veri, ma io trago della turba universal dagli uomini. E voglio il caso de alcuno isso riscontri. É o processo de abstração do classicismo, o segredo da sua permanência. O preço que Goldoni pagou por essa universalidade foi a falta de poesia. Poeta Goldoni só é quando renuncia aos grandes fins da sua arte, escrevendo aquelas saborosas farsas em dialeto popular veneziano como La Baruffe, Chiosotti, que o próprio Goethe admirava. O teatro de Goldoni é mais alegre que cômico, mais no ar entre os bastidores. Há a melancolia das coisas que se foram para sempre, o ar de Veneza. E aí, no final das contas, ele foi vencido. Ele foi para a França, ele ficou dando... teve muita confusão, muita inveja na Itália, obviamente, né? Está tratando de país latino, inveja feroz contra ele, contra as peças dele. Então ele meio que conseguiram derrubar ele derrubá-lo do lugar onde ele estava. Aí ele foi como ele conhecia a França, então ele foi para lá, foi ensinar italiano para as filhas do Luís XV, entendeu? E aí por lá ele estava ficando, ele não estava escrevendo mais peça, estava aposentado, ele recebia uma grana de aposentadoria lá, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Quando estourou a Revolução Francesa, 1789, pegou ele lá.
E ele já estava bem velho já, ele já estava bem velho. A última peça dele, se eu não tenho nada, ele escreveu, acho que tinha 76 anos. Ele tava por lá, ele estava recebendo a grana a grana do governo, a grana do imperador, do rei Luís XV, né? Ele estava recebendo uma grana. Aí aconteceu a Revolução Francesa e tiraram essa grana dele, rapaz. Ele ficou na miséria, ficou sem nada. Aí ele, por conta dessa miséria, ele morreu em 1793. Justamente quando o pau tava comendo lá com a Revolução Francesa, tava comendo. E engraçado é que ele morreu no outro dia a Revolução Francesa restabeleceu o dinheiro que ele tinha sido suprimido. E ele praticamente, vamos dizer assim, morreu quase de fome, doente, sem um centavo. Isso é a paga dos gênios, né, como diz, né, a paga dos gênios. Então ele foi talvez um dos maiores teatrólogos, e o próprio Carpo vai dizer aqui, né, do maior comediógrafo do século XVIII, Carlo Goldoni, entendeu? O cara era grande, o cara era bom. Então é isso, Arlequim, Servidor de 2 anos, Carlo Goldoni. Essa edição aqui, que você pode encontrar em sebo, é de 87, da editora Abril, aqui ó, editora Abril, essa edição, que eu achei também em sebo. Eu falei, eu sempre tô atrás de coisas curiosas, né? Ó, Carlo Goldoni eu já conhecia pelo nome de teatros, né? Aqui, era a tradução da Elvira Rina Malherbe Ricci, tá? Essa edição é de 1987, ela é muito bem ilustrada, tem aqui ilustrações aqui do Arlequim, ilustrações de algumas encenações, da peça. Eu vou pegar aqui mais outros aqui, ó. Tem inclusive a encenação brasileira aqui de 1949, ó. Beila Genauer, Beatriz, Sérgio Cardoso, Arlequim e Sérgio Brito Florindo, no espetáculo apresentado no Teatro Ginástico do Rio de Janeiro em 49, aqui, ó. Encenações. Ela não é uma peça muito difícil de ser encenada, não. Ela vive. Eu tava olhando na internet e ela tá sempre girando por aí, sempre resgata essa peça aqui no Brasil. Se você quer seguir o Carpo, assista, vá na Itália e assista em italiano, olha. Se você fizer alguma viagem à Itália um dia, assista Carlo Goldoni. Se não tiver essa chance de ir à Itália para assistir a peça lá, assista alguma encenação brasileira mesmo, porque sempre rola. E na internet tem trocentas encenações, dá para você assistir. Se você quiser assistir uma, pegar o texto, ou se você quiser ver a peça mesmo em loco, tem na internet, tem variações assim de encenações aos quilos. Não é difícil, não tem assim nenhuma resenha que eu tenha visto falando sobre a peça. Quem tá falando que sou eu, quem tá falando sou eu. Mas as encenações da peça tem uns quilos, desde as mais ruinzinhas às melhorzinhas. Beleza, gente? Ó, eu falei um pouquinho do Arlequim, Servidor de 2 anos, Carlos Goldoni, uma peça publicada pela editora Abril na década de 80, beleza? Valeu? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal aí e comentem. Se você assistiu, se você leu essa peça, fala pra mim. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau!